Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde do Pedro Villanueva. No programa da Fátima Bernardes apareceu a tal da Kéfera, aquela youtuber que só fala besteira, mas está ganhando rios de dinheiro com relação a isso. Talvez eu até comece a me emburrecer um pouco e aí talvez o meu orçamento aumente, já que nós estamos percebendo aí que pessoas como Felipe Neto, PC Siqueira e até mesmo essa Kéfera ganham rios de dinheiro para falar besteira e para imbecilizar a população inteira. Mas já voltando ao programa da Fátima Bernardes, e convém dizer que toda vez que eu tenho o desprazer de assistir esse programa, o meu fígado incha, não? Porque eu tenho que tomar os engolves, assim, porque é pior do que um porre, porque pelo menos quando você bebe um vinho, toma uma cerveja, pelo menos você está degustando a bebida, mas quando você ouve a Kéfera falar, parece que até a tua sexualidade vai embora. É broxante. Você começa a esquecer de que é macho, porque puta que pariu. A mulher pode ser até bonita, é bonita calada, porque falando é um desastre completo. Mas teve um sujeitinho lá que participava do programa falando sobre a hostilidade das feministas, sobre as atitudes que nós sabemos como é. E a Kéfera deu uma lacração no cara, mais ou menos dizendo que ele não poderia falar de feminismo porque ele não tem uma vagina, porque ele não é uma mulher. Ou seja, na verdade, segundo a lógica da Kéfera, a vagina prevalece sobre o cérebro. Ou então, o feminismo é uma coisa que só diz respeito à mulher, não é uma ideia que pode ser julgada no plano objetivo e da realidade. Mas, se por um lado, se o raciocínio da Kéfera se aplica ao feminismo, então, tampouco ela poderia discutir sobre o machismo, porque o machismo, segundo a lógica dela, só diz respeito ao homem. Ou então a gente poderia dizer que nós não poderíamos falar sobre o nazismo, porque o nazismo só diz respeito aos alemães e aos nazistas. Ou então jamais poderiam falar sobre qualquer tipo de tema, justamente porque só diz respeito a supostamente aqueles que participam ou são ativistas de tal tema. Ou então poderíamos também ser mais patéticos e afirmar, por exemplo, que nós não poderíamos discutir política americana porque nós não somos americanos. Ou então nós não poderíamos falar de Portugal porque nós não somos portugueses. Ou então nós não poderíamos falar de política brasileira se nós não somos brasileiros, somos estrangeiros. Quer dizer, adeus os brasilianistas. Ou então, quando falar de Espanha, adeus os hispanistas, muitas vezes estrangeiros. Enfim, é um tipo de argumento que nós chamamos de non sequitur. Não? Ou seja, um argumento que não segue. Qual é a relação entre ser mulher e ser feminista? Qual é a relação entre ser mulher e debater o feminismo, já que o feminismo é uma ideia e que pode ser julgada conforme a realidade objetiva? Aí eu pergunto, qual é a relação da discussão sobre feminismo e ter uma buceta? É uma coisa assim que não tem a menor lógica. Contudo, nós percebemos que pessoas como Kéfera se promovem justamente por conta desse discurso fraudulento. Tem que ser dito. Não somente fraudulento, como cuja lógica é das mais bizarras e absurdas possíveis. E, já que Dona Kéfera fala sobre feminismo, eu duvido muito, que ela tenha lido uma autora feminista na sua vida. Duvido. Duvido que ela seja capaz de citar uma autora feminista, o que já derrubaria o seu argumento. Não? Ou seja, quer dizer, o fato de ser mulher não quer dizer que ela conheça feminismo. O fato de ser homem não quer dizer que não conheça. Porque o que define o conhecimento sobre o feminismo é a faculdade que essa pessoa tem de estudar sobre o assunto. E não me conste que exista uma relação entre a xoxota, a piroca e o cérebro. Né? Mas, enfim. E sem contar o tal do Felipe Neto, que é outro sujeito que ganhou rio de dinheiro falando essas baboseiras lacradoras. Olha só que coisa interessante. Esse pessoal que se diz pretensamente amigo dos pobres, amigo dos desvalidos, metidos a justiceiros sociais, ganham rios de dinheiro para falar essas baboseiras. Eu penso que, pelo menos, quando você quer fazer alguma coisa
e pretensamente gratuita, né, porque eles pretendem isso, né, eles pretendem ser justiceiros, eles pretendem mudar o mundo para melhor, enfim, eu penso que certos sacrifícios não demandam tanta publicidade e tanto dinheiro. Mas é claro, nós sabemos que isso não é verdadeiro. Ou seja, que na verdade esse pessoal é pago para falar besteira. É pago para corromper não somente as nossas crianças e adolescentes com ideologias espúrias e imbecis, entre os quais o feminismo. E eu posso discutir sobre o feminismo sem precisar ter uma vagina, sem precisar ser mulher, até porque o feminismo está inserido numa ideologia e, como tal, é digno de críticas, como também até mesmo de ataques, justamente porque afeta não somente as mulheres, como também afeta os homens. Afeta a sociedade como um todo. E o feminismo não é um componente ontológico. O feminismo é um tipo de pensamento, um tipo de ideologia. E, como tal, pode ser objeto de críticas. E, como tal, não diz respeito somente às mulheres. E mesmo que dissesse às mulheres, logo, nem por isso seria isento de certos julgamentos dos homens. Esse mesmo argumento lacrador do feminismo lembra também o outro, que é mais absurdo ainda, a respeito do aborto. Muitas mulheres dizem: ah, você não pode falar sobre aborto porque você não é uma mulher. Eu pergunto, desde quando ser mulher implica autoridade para falar sobre aborto? O fato da mulher engravidar não significa necessariamente que as opiniões dela sobre aborto sejam válidas. Porque o fato da mulher ter filhos implica, longe desse argumento da mulher autossuficiente, da mulher dona do seu corpo, muito pelo contrário, a gravidez implica obrigações da mulher com relação aos filhos. Obrigação com relação aos filhos que ela gera. E essa obrigação não diz respeito somente à mulher, diz respeito também ao homem, porque o homem será pai. Então, vejam como esses argumentos, lamentavelmente, são disseminados para milhões de pessoas. E eu não sei até que ponto as pessoas realmente têm saco de ver a Fátima Bernardes, porque desde que tiraram os programas infantis, desde que tiraram os desenhos animados, nós temos que ouvir lacração tomando café da manhã. Ou seja, uma coisa sacal. Uma coisa assim que chega a ser de uma extrema perversão. Mas já falando sobre outro assunto, estão surgindo os comentários na imprensa a respeito da nova ministra dos Direitos Humanos, a dona Damares, que, dentre outras declarações, afirmou que, quando era criança, sofreu abuso sexual, enfim, e que acabou tentando suicídio, e que, por conta disso, ela só não se matou justamente porque Jesus Cristo apareceu no pé da goiabeira onde ela supostamente iria se jogar. E a mídia fez chacota desse tipo de história, desse tipo de narrativa, e os bolsonaretes ficaram extremamente ofendidos e afirmaram que a imprensa estaria tirando sarro de uma atitude trágica, né, que é o suicídio, ou uma tentativa de suicídio, ou então no caso de um estupro. Com relação ao estupro e à tentativa de suicídio, eu posso dizer que eu concordo que não se deva tirar brincadeiras com relação a isso. São eventos extremamente graves que afetam psicologicamente a vida da pessoa e, portanto, realmente isso aí é de um profundo mau gosto, para dizer o mínimo. Mas, infelizmente, a imprensa brasileira é uma confraria de criminosos e caluniadores, isso tem que ser dito, né? Que são protegidos por um expediente que, no meu entender, é bastante duvidoso e insuspeito, chamado liberdade de imprensa. Não que eu seja contra a liberdade de imprensa, mas liberdade de imprensa tem que ter objetivo, tem que ter fim, tem que ter uma obrigação com a verdade. Se não houver obrigação com a verdade, para mim é criminalidade, é banditismo, é estelionato, enfim, e jornalista assim tem que ir para cadeia. Ou então tem que ser simplesmente despojado da função de jornalista. Mas já voltando ao Dona Damares, com certeza esses aspectos pessoais nós temos que ter uma certa reserva, justamente porque toca na vida de uma pessoa, na sua consciência, etc. Com relação à visão que ela teve de Jesus no pé da goiabeira, no meu entender, é uma história um tanto esquisita.
E, nesse caso, eu não posso necessariamente endossar esse tipo de visão ou esse tipo de, sei lá, um pouco de alucinação. E nós sabemos que nas seitas evangélicas existe muito esse tipo de expediente. O que não exime o fato de que hoje também na Igreja Católica exista isso. Principalmente nos setores da renovação carismática católica, que é, de alguma forma, uma imitação de alguns trejeitos e alguns cacoetes do meio neopentecostal. Aparecem uns e outros malucos dentro da nossa igreja, lamentavelmente, que dizem ver a Virgem Maria, que dizem ver não sei o que, um santo X, um santo Y, que dizem ver Jesus Cristo, enfim. Né? E quando você observa a narrativa em torno dessas visões, porque o que é a verdadeira visão e a falsa visão? É isso que nós temos que entender quando nós falamos desses fenômenos ou desses elementos de aparições que nós temos na igreja. Primeiro que essas aparições não podem contestar elementos que são ligados à fé católica. Existe particularmente um sujeito por aí que diz que viu a Virgem Maria, mas o linguajar dele é muito parecido com o espiritismo. E é ligado a esse pessoal da renovação carismática católica. Então nós podemos deduzir que a Virgem Maria ou o próprio Jesus Cristo jamais apareceriam para pregar o erro. Logo, provavelmente, esse sujeito pode ser um charlatão. Ou pode ser uma pessoa com problemas psicológicos. Com relação ao Dona Damares, o que eu posso dizer? Obviamente que nós não temos nenhum argumento que possa afirmar se esse fenômeno existiu ou não. Ou se realmente Jesus Cristo apareceu para ela. Mas me parece muito estranho que, mesmo Jesus Cristo tendo aparecido para ela, ela se torne protestante. O que já para mim já é algo bastante complicado. E vamos mais além. Dona Damares também fala que a salvação do Brasil é a igreja evangélica. Isso é uma das declarações bombásticas dela. E ela é cheia dessas declarações. Só que existe um problema em torno disso. Né? Qual seita evangélica vai salvar o Brasil? Porque são trilhões de seitas evangélicas, são milhares de seitas evangélicas. Então, não se pode salvar a fé cristã num ambiente que há várias fés contraditórias. Muito pelo contrário, eu tenho uma visão bastante negativa com relação a isso, e acho que vocês já estão cansados de saber, e logo Dona Damares tem umas afirmações que, no meu entender, são bastante infelizes. Mas, por outro lado, nós temos também outras notícias que envolvem o nome dela e que, no meu entender, são bastante caluniosas, e que eu acho que o pessoal que pertence ao seu entourage deveria processar. Como, por exemplo, se não me falha a memória, ela tem uma associação cuja função, ou seja, uma ONG, tem por missão salvar crianças indígenas que estão ameaçadas de serem assassinadas por infanticídio. Ou seja, principalmente crianças recém-nascidas, enfim. E nós sabemos que a FUNAI e muitos desses antropólogos pilantras acobertam essas atitudes criminosas em nome de respeito à cultura indígena. Em outras palavras, se o indígena tem como hábito matar o seu recém-nascido por inúmeras razões, ou porque é albino, ou porque é gêmeos, ou porque, sei lá, enfim, estou aqui só conjecturando, ou porque é defeituoso, então esses picaretas da FUNAI, esses antropólogos, acobertam essas atitudes criminosas sob a égide do relativismo cultural. E ao que parece, Dona Damares e muitos outros possuem ONGs em que resgatam essas crianças indígenas. E agora estão acusando que essa mulher tem palavras de ódio, de discurso de ódio aos indígenas. E isso é uma baita de uma mentira, de uma falcatrua, de uma pilantragem. Eu não simpatizo com a religiosidade da Dona Damares, que me parece bastante esquisita, bastante histriônica. Porém, não é por causa disso que nós vamos inventar calúnias ou mentiras sobre essa mulher. Porque há certos trabalhos dessa mulher que são dignos de elogios, com todos os excessos que ela tem no âmbito religioso. Então, vejam a maledicência da imprensa. A imprensa é capaz de acobertar o infanticídio em nome do respeito à cultura indígena e, inclusive, acusando essa mulher de ser anti-indígena. Quando, na verdade, a sua ONG serve para salvar crianças indígenas. E mais,
O que é mais espantoso é que você não pode criticar certas culturas porque são as menininhas dos olhos dos antropólogos. Ora, a cultura indígena é bárbara sim. A cultura indígena é extremamente violenta. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, encontraram uma tradição tribal de canibalismo. Certos povos, certas tribos matavam seus inimigos e comiam a carne de seus inimigos com a crença de que se apropriariam dos poderes e das qualidades do inimigo. O que você pode deduzir de um povo que mata para comer o seu inimigo, para se apropriar, digamos, das qualidades do seu inimigo? É um povo invejoso. É um povo mesquinho. Olha só que nível de loucura. Você é capaz de destruir o seu inimigo a ponto de comer a carne do seu inimigo para se apropriar dele, no seu corpo. Qual é o paradigma moral que nós podemos pressupor de uma sociedade assim? E quem aboliu essas práticas foram os jesuítas, foram os franciscanos, foram os dominicanos, foram os padres católicos que, educando essa comunidade indígena, ensinaram os verdadeiros caminhos da fé e da moral. E aí os indígenas abandonaram esses hábitos monstruosos, como também os hábitos do infanticídio e assim sucessivamente. Olha só que coisa horrível é o cristianismo. Puta que pariu. Os jesuítas são a raça mais filha da puta da Terra. Eles chegaram numa região onde havia a prática de consumo de carne humana para impor, inclusive, uma espécie de dominação completa ao inimigo. E aí ele chega e diz assim, não, meu filho, você não pode fazer isso, é uma coisa bárbara, uma coisa desumana, né? Uma coisa animalesca. Não, não faça isso não. Ame o seu inimigo. Olha só que coisa horrível que os jesuítas pregaram para esses indígenas. O genocídio cultural que eles criaram, trazer todo o arcabouço da civilização cristã europeia e mediterrânea, latina, para um bando de gente comer carne humana. E vamos ser sinceros, isso é um ato de caridade extremo, porque esse pessoal abandonou tudo para evangelizar os índios. Ensinar música, ensinar carpintaria, ensinar arquitetura, ensinar coisas da civilização. Ah não, Leonardo, mas você está sendo egocêntrico. Claro, então faça o seguinte, faça amizade com o maníaco do parque, porra. Faça amizade com o Chico Picadinho. Faça amizade com aquele alemão lá, que nos anos 90 comeu a carne do seu amante, poxa. E ainda pegou um vinho branco para combinar com a carne que ele comeu do amante dele. O Armin Maivis. Canibal. Inclusive colocaram na internet, olha, eu quero pessoas que queiram ser comidas por mim. Comidas literalmente. Né? E parece que ele comeu o cara de direito e de fato. Né? Comeu figuradamente e depois comeu de fato. Né? E tirou 20 quilos de carne humana e disse, olha, tem... Olha, aí depois lá no tribunal alemão ele falou isso, olha, a carne humana tem gosto de porco, só que é um pouco mais salgado. Pô, que legal! Que legal essa bizarrice. Aí faz amizade com esse pessoal. Então é isso. Se você gosta de cultura indígena, se você gosta de sacrifícios humanos, se você gosta de carne humana sendo consumida por um outro homem, então faça amizade com o manicômio judiciário de Taubaté, no estado de São Paulo. Lá você vai encontrar o que é uma civilização indígena. Lá você encontrará uma civilização que em muitos aspectos se assemelham aos hábitos indígenas. Então, meus amigos, é isso. Fica para a próxima.